Bom dia, bom dia, bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com você? Eu estou maravilhosamente bem, graças a Deus. Essa semana foi muita correria, muito cansaço para mim, mas graças a Deus ocorreu tudo certo. Ontem eu não gravei vídeo porque era dia de faxina aqui em casa, né? Faxina leva o dia todo. E aí eu não pude trazer essa palavra maravilhosa, mas hoje estou aqui firme e forte. Como está você hoje? Diz para mim, acordou bem? Como foi sua semana? Hoje sexta-feira, aproximando o fim de semana. Quais são os seus planos para esse fim de semana? Meu plano é tomar muita água. Meus amores, a palavra de hoje está sensacional. Ela vai nos dizer a respeito de Jesus agir conforme as pessoas, né, que ali congregavam junto com ele. Jesus congregava, né? Você sabia disso? Jesus participava de uma congregação. Olha que maravilha, né? A gente saber isso. E o nosso texto está escrito aqui em Hebreus 2, do 12 ao 17. Aqui está resumido, né? Porque não ia caber tudo. Aí diz assim: declararei o teu nome a meus irmãos, no meio da congregação louvar-te-ei com cânticos. Consequentemente, Jesus estava obrigado a tornar-se igual aos seus irmãos em todos os sentidos, né? Olha, meu gatinho tá querendo levar minha câmera embora. O que foi, meu filho? Então, olha que palavra forte. Jesus, ele convivia e fazia exatamente o que os irmãos faziam na congregação. Olha que maravilha, né? Vamos ver aqui agora o que? A nossa palavra do dia, né? Nossa promessa. Eu amo tanto essas promessas. Elas nos dão ânimo, nos encoraja, né, a buscar a presença do Pai. E é como se Deus falasse especialmente, né, aos nossos corações. Vamos ver o que vai dizer aqui. João 11, 25. A promessa de hoje está em João 11, 25, que vai nos dizer o seguinte: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Olha que palavra, né? Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. A ressurreição, a vida está na palma da mão de Jesus, né? E aquele que crê em Jesus, ainda que morra carnalmente, viverá espiritualmente. Olha que maravilha, olha que palavra poderosa, né? Para nós hoje, glórias a Deus, aleluia. Vamos ao nosso texto. Hoje minha vizinha tá animada, tá ouvindo uma musiquinha ali. Hoje tá nublado, mas o sol vai esquentar, porque a chuva já cessou aqui. Eu sempre gosto de comentar como tá o clima, né? O clima hoje tá maravilhoso, fresquinho, muito bom. Vamos ler novamente o nosso texto base, que está em Hebreus 2, 12 e 17, que diz assim: declararei o teu nome a meus irmãos, no meio da congregação, louvar-te-ei com cânticos. Consequentemente, Jesus estava obrigado a tornar-se igual aos seus irmãos em todos os sentidos, né? Jesus, em todos os sentidos, ele se igualava, né, aos irmãos em Cristo, né? Mostrando obediência a Deus, demonstrando exemplo para que os irmãos venham seguir o seu exemplo. Amém? E o nosso texto de hoje vai dizer o seguinte: a que Paulo se referia quando disse que Jesus louvou a Deus no meio da congregação? Que congregação?
o que lemos em Hebreus 12, 17 é significativo. Mostra que, num sentido mais amplo, Jesus era membro de uma congregação em que declarou o nome de Deus a seus irmãos. Quem eram esses irmãos? Os que compõem o descendente de Abraão, os irmãos de Cristo, ungidos pelo Espírito, participantes da chamada celestial. De fato, nas escrituras gregas cristãs, congregação aplica-se primeiramente ao grupo de seguidores de Cristo ungido pelo Espírito. Estes ungidos constituem a congregação dos primogênitos que foram alistados nos céus. Olha que maravilha, né? Então Jesus, ele congregava, ele participava ali juntamente com seus irmãos, né? Irmãos espirituais. E ele fazia tudo que os irmãos ali faziam, né? Os irmãos louvavam, Jesus louvava também, né? Jesus orava, ensinando-lhes a orar. Jesus, ele dava todos os passos para que as pessoas fizessem iguais a ele e também fossem pessoas que dão honra e glória ao Pai Celestial. Olha que maravilha. Então vamos analisar aqui na palavra do Senhor, né, tudo que nós lemos aqui, porque eu sempre digo a vocês, tudo que a gente lê aqui no nosso livrinho, né, de instrução diária, de devocional, tudo que eu leio aqui, eu venho confirmar na Bíblia se realmente é essa palavra que está dizendo, né? Então vamos lá. Aqui, Hebreus 2, do 12 ao 17, vai nos dizer o seguinte, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez porei nela a minha confiança, e outra vez eis-me aqui a mim, e aos filhos de Deus me deu. Então ele estava ali com os filhos de Deus, né, que Deus deu a ele. E visto como os filhos participaram da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Então, Jesus, ele não trouxe a si, como primogênito, os anjos do céu, mas sim os descendentes de Abraão, né? Aqueles judeus, né, descendentes de Abraão que estavam ali crendo, né, acreditando que Jesus é o Messias, que Jesus veio, né, que Jesus nos comprou através do seu sangue, né, através da sua carne que foi dada, né, o seu corpo foi dado morto para que nós morrêssemos no pecado também. E quando ele foi ao inferno, pegou a chave da morte, né, a chave do portão da vida e trouxe e veio ressuscitado, nos ressuscitando espiritualmente para uma vida plena na presença dele. E nos tornamos, né, propriedade de Cristo Jesus. Então, para mim, para você se tornar propriedade de Cristo e obter a proteção especial dele, nós precisamos declarar que ele é o Messias, que ele é o Filho de Deus, né? E que a mão dele
nos protege, ele nos coloca dentro da destra dele e nos protege. Amém? Pois isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para que misericordioso e fiel sumo sacerdote naquele que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Então, para Jesus expiar os pecados do povo, né? Para tomar ali o pecado do povo para si, ele tinha também que ser semelhante, ele tinha que sofrer as mesmas consequências que nós sofremos por causa do pecado original que veio lá dos antepassados, né? Nosso pai e mãe primários, que é Adão e Eva, né? O pecado veio de lá e foi só multiplicando-se, aumentando, né? Ficando de uma forma descontrolada, mas Jesus veio para trazer o controle, para trazer o discernimento, o entendimento, né? E a chave da vida, a chave da vitória para nós. E essa palavra, ela é fortíssima, gente, muito forte para nós, né? Para nós entendermos que Jesus, ele não foi só eu vim, vou fazer isso, aquilo e pronto, acabou. Não, ele viveu, ele sabe como nós vivemos, ele conhece as nossas dores, ele conhece as concupiscências da carne, porque ele veio como ser humano, né? Desculpa, gente, que eu tô um pouco resfriada. Jesus, ele foi semelhante àqueles a quais ele veio para ser exemplo, né? Para ensinar a todos. Nós vamos ver aqui no 16, novamente, que diz: porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Ele nos escolheu, nós somos, né? Descendentes de Abraão, e ele nos escolheu em especial. Deus, ele nos escolhe, ele demonstra o amor, ele fala: eu te escolhi dentro do ventre da sua mãe. Então, antes de nós nascermos, ele já sabia quantos fios de cabelo nós iríamos ter, a cor da nossa pele, né? O nosso físico, tudo Deus já tinha planejado, já tinha ali especificado em nós. Olha que maravilha, né? Como Deus, ele é poderoso. E nós vamos ver aqui, Hebreus 3:1, vai dizer o seguinte: por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então, Jesus, ele, além de ser o Messias, ele é sumo sacerdote, escolhido por Deus. Olha que coisa boa, né? Nós sermos direcionados pelo sumo sacerdote que o próprio Deus designou e enviou dos céus para que viesse nos salvar. Olha o carinho. Gente, eu fico analisando o carinho, o amor, né, que Deus tem para conosco, o cuidado que ele tem, né? Cada detalhe que ele nos cuida, e ele nos cuida de uma forma especial, não genérica, né? Nós temos os remédios aí genéricos que servem para todas as pessoas, mas não, Jesus, ele é um remédio eficaz e exclusivo para você e para mim. Sabe por quê? Porque ele cuida da minha vida exclusivamente, ele cuida dos detalhes, ele cuida de tudo que eu preciso, né? E quando ele vai cuidar de você, da mesma forma, ele cuida em especial.
Ele não trata você da mesma forma que eu, ele me trata especial no que eu preciso, ele trata você especial no que você precisa. Nós somos exclusividades de Deus. Olha que honra, olha que maravilha. Mesmo sendo falhos, sendo pecadores, o Senhor é conosco, o Senhor nos abençoa, nos livra. Olha que maravilha, né? Nós vamos ver aqui também Mateus 25, o 40, que vai dizer: e respondendo o rei lhe dirá, em verdade vos digo que quando o fizestes a um desses meus pequenos irmãos, a mim fizestes. Olha, então quando nós agradamos, quando nós fazemos o bem àqueles que necessitam, né? Jesus, ele se compadece, é como se nós estivéssemos fazendo para o próprio Jesus, né? Tem uma passagem que vai dizer assim, né? Que Jesus vai dizer: você me visitou quando eu estava doente, você me visitou quando eu estava preso, você me alimentou quando eu tive fome, você me auxiliou, você fez tudo que você podia quando eu necessitava. E as pessoas vão dizer: mas Senhor, quando é que nós fizemos isso? Eu não lembro de ter alimentado o Senhor, né? Eu não lembro de ter feito nenhum benefício para ti. Mas Jesus vai dizer: quando você fez aos meus pequeninos, quando você visitou presídios, quando você visitou hospitais, quando você doou aquela moedinha para aquela pessoa necessitada que pediu, você estava me visitando, você estava doando dinheiro para mim, porque quando você faz aos meus pequenos é como se estivesse fazendo para mim. É um ditado que a gente sempre diz: quer agradar a mãe, agrade o filho, né? Quando a gente agrada um filho, a gente conquista a mãe. Assim também é Jesus. Quando nós agradamos os queridos filhos, né, de Jesus, Jesus se alegra muitíssimo com isso, né? Olha que maravilha, que palavra poderosíssima, né? Vamos ver aqui agora Hebreus 12, o 23, que vai dizer: a Universal Assembleia e a Igreja dos Primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Olha que maravilha. Deus, ele aperfeiçoa as pessoas, né? Ele dá um espírito aperfeiçoado para quem? Para os primogênitos, para os escolhidos, para aqueles que seus nomes já estão escritos no livro da vida. Então, nós oramos e pedimos para ser um desses, né? Para que o Senhor escreva o nosso nome no livro da vida, para que nós venhamos ser reconhecidos como primogenitura de Deus. Olha que maravilha, né? Que palavra poderosa. Então, hoje nós vimos que Jesus, ele congregava com seus irmãos, ele dava exemplo, ali ele era sumo sacerdote do povo, né? Dos irmãos da primeira época. Os irmãos que conheciam Jesus. Olha que maravilha. Mas tem uma palavra que diz que nós somos muito mais honrados porque nós não vimos e nós acreditamos fielmente em tudo que aconteceu. E naquela época, muitos viram Jesus, viram os milagres que Jesus fazia e não acreditaram nele, né? E hoje nós acreditamos, nós exercemos fé, nós oramos, nós vemos o milagre acontecer nas nossas vidas. Olha que maravilha, né? Olha que exemplo maravilhoso, né, que nós temos. É muito bom servir a Deus, é muito bom buscar a presença dele, é muito bom analisar a palavra dele dia após dia, né?
ter uma comunhão. É maravilhoso nós falarmos intimamente, nós ouvirmos e atendermos a voz do nosso Criador. Deus, ele fala conosco, ele fala através das pessoas, através dos louvores, através de uma palavra, através de um irmão, né? Através de um animal, de um pássaro, tudo nos mostra, né? Eu sempre digo, o cuidado, né? O cuidado de Deus para conosco, o cuidado de mãe para os seus filhos é semelhante. Eu adotei uma cachorrinha da rua, sabe? Ela é de raça, mas no tempo da pandemia jogaram a mãe dela fora. E a mãe dela teve 9 filhotes e eu adotei um desses 9. Todos os dias a mãe dela vinha no portão para ver essa minha cachorrinha. Então, todo dia ela tinha um cuidado de mãe para ver se eu estava cuidando bem. Assim também é o nosso Deus, né? Assim também é Jesus. Ele sempre vem ver se nós estamos bem cuidados, né? Ele vem ver se nós estamos no caminho certo, se nós estamos praticando bem, se nós estamos fazendo a vontade dele. Olha que maravilha, né? Nós temos um Deus poderoso, um Deus que não mudou e a palavra dele não volta para ele vazia. Se Deus te prometeu algo, ele vai cumprir. Você pode ter certeza. Eu creio nisso e estou esperando cumprir na minha vida também tudo que Deus prometeu. Eu creio fielmente, não importa o tempo, não importa quando vai acontecer, mas vai acontecer no tempo certo, porque Deus sabe o tempo exato de fazer as coisas para nós. Amém? Meus amores, vou ficando por aqui. Peço a vocês que continuem me ajudando, curtindo, compartilhando, se inscrevendo, comentando, pedindo oração, né? Para que nós venhamos evangelizar-nos e evangelizar outras pessoas também. Amém? Vou ficando por aqui. Um forte abraço, um grande beijo no seu coração e um ótimo fim de semana.